nesta edição da TV Espaço Homem, nós vamos, homenageando o dia 15 de julho, o Dia do Homem, não é? Nós vamos trazer um tema bastante interessante para os homens. Óbvio que as mulheres têm que saber também, porque mulheres cuidam de homens, gostam de homens saudáveis, enfim, né? Gostam de participar da vida dos homens. Às vezes os homens não gostam que as mulheres participem da vida deles, mas a mulher gosta de participar, então não adianta, elas vão querer saber também, tá? Que bom, né? Porque são as mulheres que cuidam dos meninos, dos homens, dos idosos, da família. Então vamos lá. Hoje nós temos uma entrevista que é muito interessante. É uma jovem ainda, não é? É uma psicóloga. Ela possui experiência também em assuntos de obesidade, nutrição, e é uma perita habilitada. Então, ela vai contar para nós assim o que, que ela pensa em torno da vida dos homens em relação a um fato, né, que vai ser a saúde deles, digamos que a saúde alimentar, né, e a questão que poderá estar causando o falta de cuidado, digamos assim, tá? Quais são os riscos maiores de saúde que podem vir a ocasionar e até mesmo as consequências graves, por exemplo, uma grande obesidade, tem que fazer uma cirurgia bariátrica, como que é? Então, nós vamos olhar também, junto com ela, as questões psicológicas em torno disso, tá? É o grande foco que ela vai trazer para nós, né? Então, eu gostaria, de primeiro lugar, pedir que ela entrevistasse, perdão, eu quero, então, em primeiro lugar, que ela faça um cumprimento a todos, né, e a todas, e depois a gente começa a conversar com ela. Olá a todos e a todas, muito bom vir aqui falar com vocês, eu agradeço muito pelo convite e é um prazer estar aqui hoje. Muito bem, agora eu posso fazer um pouquinho de brincadeira no início? Assim, se a gente dissesse para um homem para ele buscar felicidade, a gente estaria certo ou errado em falar para ele assim, ame-se mais e tal. O que mais que a gente poderia aconselhar desse contexto para quebrar o gelo aí? Vamos lá. Principalmente escutem-se mais, né? Hoje a gente vem de uma tradicional aí, sociedade que tem muita essa dificuldade em expor os sentimentos e expor as sensações. E eu acho que o homem ele precisa aprender a lidar mais com esses sentimentos, né? Falando mais, expondo mais. Muito bem, já a primeira forma que nós já aprendemos, né? Aí que os homens já aprenderam também, tá? Então vamos lá. Agora, doutora, vamos pensar assim: quais são, em relação aos homens, né, os principais eixos de ansiedade e estresse? E principalmente assim que a gente está nessa fase, né, de pandemia, quarentena, eu acredito que os homens estão bastante ansiosos se está sem o trabalho, né, uma mudança grande, uma responsabilidade maior, vai que alguém adoece ou venha a falecer, quer dizer, eu acho que a responsabilidade masculina, né, de quem realmente prestigia e ama a família, está bastante difícil, não é? Então, o que a gente poderia dizer assim, quais são esses prováveis eixos de ansiedade e estresse no momento, considerando, claro, que a pandemia também? Tanto a ansiedade, a angústia, o estresse, eles são sentimentos que eles pulsam em uma larga escala na sociedade hoje em dia, né? Em como a sociedade hoje é constituída. Em parte, eles são explicáveis tanto por variáveis sociais, né? Que aí a gente fala da questão da pandemia, da questão do desemprego do país, né? De todo o percalço econômico, tanto também com relação à rotina ali daquele homem, né? Aquela obrigação que ele tem, aquele constante estado de alerta que ele tem, né, junta tudo isso com essa velocidade enorme que a gente tem hoje da era digital. Né? Então, essa modernização aí, ela trouxe também essa ansiedade e trouxe também deixando esse homem muito mais ansioso. Né? E com isso, ele acaba ali muito mais fadado também a perdas de oportunidades e, consequentemente, isso gera muita angústia, isso vai gerar também muito estresse nesse homem. Bom, quando a gente já fez algumas entrevistas com outros profissionais da área de saúde, muitas vezes foi considerado a questão do álcool, né, de algumas questões assim de exageros, também que junto com os amigos eles
eles abusam, de repente, né, uma churrascada lá, enfim, né, e muita cerveja, e até mesmo alguns casos que há homens que usam um pouco de droga, o excesso do cigarro, enfim, são coisas que normalmente estragam muito a saúde do homem, não é? Mas se a gente perguntasse à senhora, que além da questão do equilíbrio comportamental que trabalha, tem também o conhecimento da questão nutricional, não é? O que é mais importante de início, assim, que os homens cuidem do comportamento deles para que a alimentação seja a saúde e o equilíbrio dele? Hoje a ciência, ela caminha muito ali para passos largos para o desenvolvimento de soluções para aumentar a saúde, conseguir ali o equilíbrio e até uma certa cura para as enfermidades, né? E algumas décadas atrás isso soava até como, nossa, inalcançável. E aí, hoje é muito mais forte essa jogada, essa consciência sobre a alimentação e o comportamento. E essa acaba sendo uma das formas mais efetivas, sim, para lidar com a questão da qualidade de vida, com a adoção de hábitos saudáveis, né? Aí entra a questão da mudança de estilo de vida, né? Não é só você comer pouco, mas é você saber escolher uma alimentação mais saudável e ser adepto a isso como uma forma de estilo de vida mesmo, é muito importante. Bom, nós já até comentamos assim a importância que existe também da família, né, preocupada com esse homem, não é que é o chefe ali, que todos dependem dele. Então, ele tem que entender que muitas vezes tanto a mulher quanto as crianças, os idosos da família estão cobrando a ele algumas coisas, mas é um gesto de amor, porque estão preocupados com ele na questão da saúde dele, né? Eu acho que isso aí também não pode pensar mal, tem que entender que é um gesto de amor quando fica todo mundo cuidando, controlando, né, doutora? Isso aí também é importante que o homem tenha esse entendimento, né? Sim. Não é que está alguém punindo ou controlando. Exatamente. É porque tem exatamente essa importância muito grande da alimentação, né? Hoje já tem-se vários estudos aí falando dessa linha tênue entre a alimentação e a qualidade de vida e a saúde, né? Então é muito importante dar essa atenção e às vezes a família ela vem ali falando e às vezes não é recebido de um bom grado, mas é importante sim esse apoio da família. Certo. Agora, eu li a respeito, não é, de um estudo, que existem certos alimentos que são importantes não só para o homem, mas para a família inteira, que aumentam a imunidade. Eu achei interessante porque estamos num momento bastante difícil aí, não é, de contaminações, essas coisas todas, né? O que a senhora sugere, ou que leu, ou sabe, enfim, pesquisou sobre o que devemos usar mais de alimentos para aumentar a imunidade? Eu acho que antes de tudo, o que é imunidade, né? A imunidade é importante que as pessoas saibam aí que é o sistema imunológico e esse sistema ele tem um papel muito fundamental que é proteger a gente contra doença, contra vírus, contra bactérias, né? E esse nome ele se dá pela capacidade do organismo de se defender dos invasores. Né? E quando Certo. essa imunidade ela cai, o organismo ele fica mais propenso a desenvolver quadros de problemas de saúde, seja um resfriado simples, seja uma infecção. Então, tem alimentos sim que podem ajudar na questão da imunidade, mas principalmente é uma tríade, né? Tem a questão do alimento, tem a questão do sono e tem a questão da atividade física. Né? Então, uma alimentação basicamente nutritiva, isso envolve o que? Vegetais, isso envolve a proteína, né? Quanto mais natural possível, evitar os processados, são alimentos que realmente vão fortalecer o nosso sistema imunológico. E considerando ainda a questão dos alimentos, não é? Tem influência, vamos supor assim, em relação à ansiedade, o estresse também, o alimento ele tem condições de, digamos, preparar um pouco mais a pessoa diante desses fatos inesperados, até, vamos supor. Assim, tem alguns alimentos que propiciam, por exemplo, o fato de você ter mais episódios ou com mais frequência a vontade de se alimentar, né? Por exemplo, uns alimentos que vão te ajudar com essa questão.
são alimentos que são mais ricos em fibras, né? Aí entram que os leguminosos, os alimentos integrais, a proteína. Esses alimentos, eles ajudam nessa questão da ansiedade, né? Do comer ansioso aí. Porque senão a pessoa fica comendo gulodice, né, fora de horário, sem um controle, né, e não sabe por quê, às vezes está engordando, mas é um estresse, é uma ansiedade que está causando isso, né. Isso, é Seria uma ansiedade. psicologicamente, você entenderia o porquê, a causa, não é isso? Exatamente, é uma ansiedade e o alimento, ele seria também um propiciador desse gatilho, né? Por exemplo, se você comer alimentos que também vão te deixar saciado por menos tempo, então a chance de você ter mais episódios de compulsões, né, de crises compulsivas, ele é maior. Então, por isso que é importante você também ajustar a sua alimentação. E vamos pensar tanto no homem quanto na mulher, mas principalmente nos homens que estamos conversando aqui, não é? Supondo que já está na fase da obesidade, por exemplo, assim, quais seriam os principais riscos, né? Se na vida sexual, se para enfermidades graves, tipo AVC, câncer, perda de visão, né? O que realmente mais afeta o homem, vamos supor assim, é a obesidade. Então, a obesidade ela está ligada aí ao desequilíbrio das taxas hormonais, né, aos níveis baixos aí de testosterona. Então, veja bem, a testosterona ela é um hormônio super importante para o homem e tem a ver justamente com essa questão sexual, com essa parte aí de libido, né? Isso ocorre tanto em homem quanto mulher. E ocorre dentro de outros fatores, porque os obesos, eles costumam ali produzir muita leptina, né, que os médicos chamam de leptina, por causa ali daquela gordura, né? Muitos médicos e estudos falam que quando se está obeso, o corpo está inflamado. Então, o que acontece? Muitas células, elas acabam morrendo, né? E entre elas está a questão aí da testosterona. Então, por isso tem esse desequilíbrio aí bem grande que acaba afetando o homem, né? E aí acaba diminuindo a produção do hormônio, diminui a produção também, a questão do desejo sexual do homem também. Certo, e também vai abrir espaço, como a senhora está dizendo, para doenças cárdios, o câncer mesmo, não é? Porque vai perdendo também essa potencialidade, né? E acho que é a questão da imunidade que a senhora falou há pouco também, não é? A pessoa fica mais vulnerável, seria isso, né? Exatamente, a obesidade ela é uma doença tão séria e tão complexa que ela afeta todo o sistema do corpo, né? Ela é uma doença que propicia e é porta de entrada para inúmeras doenças, né? Um câncer, né? Aí entra também as questões sociais, né? A dificuldade de conviver em sociedade, porque a gente está falando da obesidade, que é uma doença, mas que ainda tenha um certo um certo bloqueio de ser para ser visto como uma doença, né? Ainda é visto muito como é preguiçoso, come demais, e não é isso, né? Não é só isso, é uma coisa muito complexa. Então é importante aí sempre estar cuidando, porque os problemas que podem surgir a partir disso são inúmeros. E o que a senhora está falando também, um acompanhamento psicológico nesta fase de obesidade já seria recomendável também, não é? Para entender essas angústias, o que leva a essa compulsão. Exatamente, exatamente. É essencial, né? Porque assim, a gente, na minha pós-graduação, a gente estudou muito a questão da relação entre a comida e a afetividade, né? Comer hoje em dia, na sociedade que a gente vive, não é só para se alimentar, né? Comer é conviver, tem a parte afetiva, né? Tem, por exemplo, aquele bolo gostoso da minha avó, aquela feijoada maravilhosa da minha mãe. Então, assim, que é o comer para cada pessoa? Isso é muito subjetivo, né? A pessoa, às vezes, muitas vezes, a obesidade, ela está advinda ali de uma parte afetiva muito grande com a comida, né? Onde a pessoa, ela busca na comida tapar um buraco, vamos dizer assim. Né? Ela tá passando por uma angústia, ela vai lá, não consegue lidar com aquela angústia, ela vai na comida em busca daquele acalento, né? Então, assim, é muito importante entender esse mecanismo para poder mudar o comportamento, né? É interessante que a senhora está falando isso aí, me recorda dois fatos que um dia estávamos dialogando, eu e uma psiquiatra, e chegou a esse assunto. Quer dizer, vamos sair da família,
Bom, vai todo mundo para o supermercado. Todo mundo escolhe. Aí, então os carrinhos vêm lotados, porque a família inteira escolhe o que comer. Aí diz assim, vamos passear onde? Churrascaria. Então todo mundo vai, né, para o serviço do buffet da churrascaria. Então que virou um hábito familiar constante, duas coisas, né, sábado no supermercado, domingo na churrascaria. O que tem a ver isso de criar-se esse hábito? Quer dizer, seria uma forma que ainda de união da família, não sei o que tem socialmente a parte psicológica atrás, né? Mas era um fato que nós estamos observando, né, das famílias atualmente na grande cidade, né, principalmente. Qual a sua leitura disso? Exatamente. Por exemplo, eu vou chamar fulano, vamos tomar um café, né? Vamos almoçar. Então, tudo está em torno do alimento. A comida, ela, além da questão da afetividade, ela traz a questão social, né? Onde serve para aproximar pessoas. E aí, muitas vezes, a pessoa que está com problema de obesidade, o homem, a mulher, ele pensa na dieta e já vê como ele ter que abrir mão de tudo isso. E não precisa necessariamente abrir mão de tudo isso, né? Porque não tem como dizer que tudo isso é gostoso, é prazeroso. Certo, é interessante, né? Agora vamos imaginar assim que a situação chegou num caos e são muitas as consequências, né? Vasculares, enfim, como a senhora disse, pode ser assim, algo sexual, né? Pode também estar causando diabetes, o risco da perda da visão, né? Nós estávamos um dia fazendo um evento e um dos principais conferencistas, ele rompeu, eu não sei o nome como mas é uma dessas veias aortas que tem exatamente entre o abdômen em direção à coxa, né? Que assim, não sei como que rompeu aquilo, foi uma coisa assim, uma tragédia. Ele foi direto para o hospital em UTI, quer dizer, junto das pessoas aquilo ocorreu, né? E foi muito traumático para a gente, porque nem sabia o que estava acontecendo. Depois sabia que ele estava no UTI entre a vida e a morte, porque rompeu essa parte, eu acho que é uma artéria entre o abdômen e a coxa, né? Alguma coisa assim. Foi tão horrível a gente entender isso, né? Então, quer dizer, às vezes a pessoa está bem e de repente está numa situação cirúrgica tão grave, né? E o que a senhora tem a dizer para isso, assim, por exemplo, esses riscos de inesperados, né? Cirurgias cardíacas com stents, que a pessoa vai ter que cuidar aquilo a vida inteira, né? E até mesmo a questão da bariátrica, que muita gente pensa que é fácil fazer, mas o cuidado, a manutenção posterior é bastante complexo também, não é? O que a senhora pode falar desses três eixos? Então, na parte psicológica, sempre entende-se que por mais que o paciente ali ele fala que está preparado, ele nunca está efetivamente preparado para uma cirurgia, né? Então, sempre é necessário a atuação psicológica, tanto no pré como no pós, né? O psicólogo ele vai atuar como? Ele vai atuar com o objetivo de minimizar ali a angústia, a ansiedade daquele paciente, favorecer ali uma compreensão maior dos sentimentos dele e auxiliar ele na compreensão ali daquela situação que ele vai passar a vivenciar, né? Independente da cirurgia for, seja um stent, seja uma cirurgia bariátrica, vai ajudar nessa compreensão e proporcionar também ali um clima ali de confiança, tanto entre o paciente e a equipe, porque normalmente pós esses procedimentos, eles precisam ter o acompanhamento ali mais extenso, eles precisam ter uma aderência para poder ter uma boa recuperação. Né? E ali o psicólogo ele é importante também para ajudar aquele paciente a verbalizar todas aquelas fantasias que ele tem, aqueles medos, porque às vezes ele guarda tanta angústia que isso também prejudica na recuperação. E tem a família também que fica apreensiva, né, de alguma forma. Ele deve estar preocupado com a família e vice-versa, quer dizer, a atuação do psicólogo nesse momento, a psicóloga é extremamente importante, não é? Exatamente, é no sentido mesmo de reorganizar todo aquele esquema que ele tinha com o mundo e o novo esquema que ele vai ter a partir daquela cirurgia, né? O que vai acontecer? Então é muita angústia que ele tem que lidar, por mais que ele fale, eu estou preparado. Não, é sempre muita ansiedade, é muita angústia. Independente da idade, né, doutora? Quer dizer, é um imprevisto, inesperado mesmo, né? Exatamente. Agora, a senhora também tem uma especialização em perícia.
É muito interessante, são raras as pessoas, principalmente no campo da psicologia, né? Também da área nutricional, que a gente não sabe, atualmente está aumentando, as mulheres estão entrando nas suas profissões em várias áreas, também na perícia, né? E o que a senhora tem a dizer, por que procurou a perícia, com que intenção, de que forma vai aplicar isso na psicologia? Então, esse viés da psicologia com a parte jurídica, ela me encantava desde a época da faculdade. Quando eu tive as primeiras aulas lá, isso já me encantou. Inicialmente, eu queria atuar na parte de penitenciária, né, na parte de direitos humanos. Acabou que eu tentei algumas coisas, não consegui, e acabei vindo, aconteceu de vir por meu colo a parte de perícia. Né, eu venho trabalhando tanto nas causas de vara da família, né, como também em processos mais simples ligados à saúde, por exemplo, pacientes que precisam de cirurgias e por algum motivo o plano nega, né? E aí ele tem aquela indicação, ele está sofrendo impactos físicos e psicológicos, e aí eu entro com a parte de avaliação psicológica para verificar todos os impactos daquele paciente ali sobre aquela negação de acesso ao direito dele, e aí eu faço o relatório para o juiz. Né? Então, eu atuo tanto na parte clínica, como na parte como perita, né? Aí, onde eu sou nomeada por um juiz, como a parte também de assistência jurídica. Né, onde uma das partes me contratam para que eu possa avaliar ali e mensurar os impactos psicológicos para que eu possa relatar aquilo para o juiz. Então, é uma área assim que não tem tantos profissionais, eu acho que devido a responsabilidade, né? Porque você está tratando diretamente com o juiz, então você tem uma responsabilidade muito grande e qualquer coisa que der errado, você responde como profissional, né? Se você assina lá, então. Mas assim, é uma área que eu estou gostando muito e que eu quero cada vez mais me especializar aí. E eu estou atuando lá já faz 4 anos direto, assim. Tem sido muito, muito gratificante essa área para mim. Bom, nós já estamos quase encerrando, foi quase que uma aula praticamente hoje, mas digamos assim, o que pode dizer nesse, né, para a gente fechar, é a questão assim, por que a pessoa fica tão negativa em buscar a melhor qualidade de vida? Por que é mais fácil a pessoa comer algo que ela acha que é gostoso, mas que envenena a saúde, entendeu? Do que ela optar por outra ou substituir, enfim, o que leva muitas vezes a pessoa a fazer a escolha errada, está sabendo que está errado. Ah, mas esse gosto pode substituir conscientemente, tem que trabalhar isso através de uma profissional, de um profissional que a pessoa vai aprender a se alimentar para ter alegria, bem-estar, saúde, viver mais. O que falta? Falta terapia mesmo? Qual é a A decisão terapia aqui? ela é importante em qualquer momento da vida, né? Ainda mais para a gente lidar e sair da nossa zona de conforto, né? Então, quando você quer fazer alguma coisa diferente, fazer um movimento diferente, não é fácil, né? Porque, querendo ou não, os alimentos processados, os alimentos prontos, eles são muito mais fáceis e ele tem toda uma química que dá um prazer danado, que gera também uma dependência muito grande, né? Então, tudo isso influencia para essa dificuldade na alteração do comportamento alimentar, mas é possível, né? Mas o que é preciso principalmente? A vontade do paciente, né? O despertar do paciente em reconhecer ali os gatilhos que levam ele a comer aquele alimento e aí buscar outras opções, né? Então, assim, esse movimento é trabalhoso, então não é todos os pacientes que querem passar por isso, mas é super importante. A questão, por exemplo, assim, eu gosto de doce, né? Mas como que eu substituo? Eu posso comer o doce, mas o que eu vou Exatamente. usar na de substituição, né? Eu gosto de sorvete, mas tenho leite, eu não posso me alimentar com leite. Quer dizer, teria que trabalhar uma substituição de alimentos Ah, que não vão deixar longe do prazer, mas tá. sem o risco, mais ou menos isso seria. Exatamente, fazer trocas saudáveis, né? O problema não é você comer uma vez ou outra, é que as pessoas elas associam muito a restrição. Ah, nunca mais eu posso fazer isso ou aquilo. Não. O problema é o hábito, né? É a constância, é aquele todo dia você estar fazendo aquela mesma coisa que é prejudicial.
Então, você já conseguindo quebrar isso, por exemplo, se você fazia, tipo, 7 vezes na semana, passar a fazer 2 vezes na semana, você já traz uma qualidade de vida para você, sabe? Eu acho que as pessoas, elas precisam encontrar o ponto de equilíbrio e o momento que elas podem inserir ali aquele alimento que elas gostam, sem prejudicar também a saúde delas, obviamente. Uhum. É praticamente um binômio inseparável, né? Eu estarei sempre alegre e feliz no momento em que eu estou bem alimentado, cuidando da minha saúde, mais ou menos assim. Exatamente. Se não tem como ser alegre e feliz se está com risco de doença, né? Exatamente. A OMS, na Organização Mundial da Saúde, ela define qualidade de vida em biopsicossocial. Então, tem que ter essas duas formas. Tem que ter a parte física, a parte psicológica e a parte social. Elas precisam estar alinhadas, né? Então, uma coisa não vai sem a outra. Aprender a dançar, cantar, buscar os meios de lazer que lhe façam feliz também, não é? Essencial. Que desenvolva a criatividade, também destressa, não é? Sim, com certeza. Seja ler um livro, seja fazer 15 minutos de caminhada, seja fazer uma meditação. O importante é você, nesse dia a dia que é tão turbulento, tão cheio de exigências, de demandas, você insira atividades prazerosas além do alimento, né? Porque às vezes a mais fácil é o alimento, é você chegar na sua casa, sentar e comer um pote de sorvete, né? Mas aí você associar outras coisas é bom. Hoje um pote de sorvete é bastante, viu? Estou brincando, doutora. Está excelente, eu aprendi bastante, creio que as pessoas também. Para encerrarmos, assim, a senhora quer falar, se faz palestras, como que é, assim, se tá, há pouco falou que escreveu um artigo, seu trabalho, está com site, o que tem para informar mais para nós aqui? Então, eu atendo, né? Eu atendo na área clínica, atendo aqui na região de São Paulo mesmo. Eu estava fazendo um projeto de mestrado também, mas eu interrompi. Por enquanto, não faço palestras em nenhum lugar, aceito convites, mas ainda não tive nenhum tipo de convite. E é isso. Porque é interessante, né? Às vezes tem condomínios que gostariam, né? Porque a senhora é bastante comunicativa, pode conversar com a Obrigada. juventude, não é? Mas eu falei para você que eu sou bicho do mato, né? Imagina. Tá? Eu estou muito contente, muito feliz. Eu adoro conversar com pessoas jovens e trazer, não é, mostrar esse potencial que vocês já estão apresentando. Isso é maravilhoso. A senhora, né, deu as suas informações de uma forma muito precisa, né, como já uma autoridade no assunto, não é? E de forma fácil, de entendimento acessível, popular, né? E eu creio que os homens também devem ter apreciado bastante, não sei quais as suas últimas recomendações aí para os homens, um pensamento filosófico, para a gente estar despedindo aí com a senhora também nessa entrevista. Eu gostaria de falar sobre a importância da prevenção, quanto ela é fundamental para uma vida saudável, né? Cada vez mais pesquisas, elas comprovam que a saúde é mais do que genética, ela é consequências das nossas escolhas de vida, né? E os hábitos saudáveis e o acompanhamento de saúde preventivo para vocês, homens, ele é o caminho para o envelhecimento saudável, para uma boa qualidade de vida. Então, se ouçam, se cuidem, e é isso. Foi um prazer. Aí, gente, encerramos em traje de gala essa homenagem para vocês, para a saúde de vocês, homens, nesse 15 de julho, com a importante apresentação aqui da nossa psicóloga perita, né, gente, com especialização em área de obesidade, nutrição, enfim, que é a doutora Eli Joyce Soares de Jesus de Mello, que trouxe um grande, além do conhecimento, a simpatia dela e muitas orientações. Muito grata, doutora, foi uma honra também a sua entrevista, né? E deixo um grande abraço a todos os homens, mulheres, vamos dar presente para os homens no dia do homem agora, vamos fazer uma festa para eles. Faça uma festa saudável, por favor. Por favor, cuidem-se, né? Um ao outro se cuidem. Um grande beijo para todo mundo, até a próxima edição, então, da Rádio Espaço Homem. Homens, ajudem a divulgar isso para os seus amiguinhos também, tá? Até a próxima edição.